Olha esse texto de Jeremias 12, 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Você já se observou em crise? Você já parou para perceber como você fica quando está desequilibrado? Como pequenas coisas mexem com a gente? Na realidade, a gente não está triste por conta das pequenas coisas, mas quando estamos desequilibrados, pequenas coisas nos irritam. Sei lá, um ruído um pouco mais alto, um objeto que cai no chão, é o estopim para a gente explodir e brigar e discutir. Constantemente nós nos enroscamos e nos rebaixamos. Esse texto que Deus fala com Jeremias, ele é uma exortação muito profunda, porque ele fala o seguinte: olha, se você está reclamando, se você corre com os homens e você se cansa, se você corre, aqueles que correm a pé com você estão te deixando cansado, como é que você vai para um novo nível de correr com cavalos? Se você tropeça em lugar que não tem pedregulho, se você cai em lugar plano, tranquilo, como que eu posso te levar para os matagais do Jordão, que são lugares pedregosos? Eu já estive lá no Jordão. O solo do Rio Jordão é feito de resíduos vulcânicos, não é areia, é pedra, machuca o pé. Pisar no Jordão, no Rio Jordão, machuca o pé, são pedras pontiagudas, você tem que pisar com muito cuidado. Como é que, Jeremias, se você em lugar seguro, você tropeça, como é que eu vou colocar você num novo nível? Deus está dizendo para Jeremias: olha, se observe na tempestade, se observe como você reage, porque numa tempestade não se vê nada à frente. Se observe como você reage, e se observe como você gasta energia com coisas que não tem proveito, como você se rebaixa ao nível de se enroscar com coisas que não tem a mínima relevância. E é verdade, queridos, quantas vezes nós gastamos uma energia enorme com coisas que não tem proveito algum, gastamos, chegamos em casa exaustos, e não fizemos nada de produtivo, nada que agregasse. Brigamos e discutimos por coisas que não têm importância nenhuma. É aquele velho ditado: a tempestade no copo d'água. Gritamos, brigamos, gastamos toda a nossa energia. Você sabe que um leão, um animal predador, ele não adianta só caçar, ele tem que entender se aquela caça vale a pena. Porque cada caça, cada vez que um leão, um guepardo, ele sai disparado atrás de um antílope, ele gasta energia. E se aquela caça não for bem sucedida, se depois de gastar aquela energia de correr, saltar, ele não conseguir pegar a presa, ele corre o risco de morrer, porque aquela energia gasta não foi compensada. Então ele sempre avalia, antes de sair disparado atrás de uma caça, a possibilidade ou quais são as chances dele alcançar a presa, porque se a presa não for possível, ele nem corre. Quantas coisas nós estamos correndo e não alcançamos nada, e aí passa o final do mês, você fala: meu Deus, eu estou exausto emocionalmente, eu estou exausto fisicamente, e aí você fala: mas eu não fiz nada que fosse relevante, eu não entrei numa grande batalha, mas estou exausto. E aí Deus fala para Jeremias de novo: se você correndo com os homens se cansa, como vou colocar você para correr entre os cavalos? Eu não sei se isso já aconteceu com você, de colocar uma lente de aumento em problemas banais, supervalorizar os opositores. Jogamos os elogios no lixo e as críticas nós guardamos. Eu não sei se você já passou por aquele momento de que a sua confiança e a sua fé parece falhar pelo que acontece no teu momento presente. Agora grave isso na sua mente: se você não suportar a fase atual, você não está pronto para o próximo nível. Se você não suportar a fase atual, você não está pronto.
Se o salário que você ganha te faz ficar totalmente depressivo e você não consegue suportar e se equilibrar com o rendimento que você tem, você não está pronto para ganhar mais dinheiro. Se você não suporta, e se o teu casamento, você e a tua esposa não se dão bem, não vá ser tolo de achar, vamos fazer um filho para ver se o casamento melhora. Não. Se você não consegue competir com quem está a pé com você, se você se cansa com os homens que correm a pé, você não está pronto para competir e correr com cavalos. E é nessa hora que a gente se estressa, no nível que está, que nós temos uma realidade de que a gente não está pronto para mais nada. Para mais nada. Isso já aconteceu com você? Comigo acontece algumas vezes. Todo ser humano se rebaixa muitas vezes. Se rebaixa a se cansar com coisas que estão no seu nível. Eu repito o que Deus falou para Jeremias: se você se cansa com os que correm a pé, como vou colocar você para correr entre cavalos? Se você tropeça num terreno seguro, como vou colocar você para andar nos matagais do Jordão? Como? Agora, por que Jeremias ouviu isso de Deus? Jeremias ouviu isso porque ele estava revoltado. Em Jeremias capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz, Jeremias fala para Deus: eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Os moradores de Anatote estavam forjando um plano para matar Jeremias. E Jeremias ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo que os moradores de Anatote, e Anatote era o lugar onde Deus tinha enviado Jeremias para pregar, ajudar. E ele ficou sabendo de um plano arquitetado para matá-lo. E agora ele está desiludido, se sentindo traído, revoltado, e está cobrando de Deus justiça, vingança. Ele abandonou o projeto de Deus, ele abandonou o plano para se enroscar com aqueles que correm a pé com ele. Ele enroscou uma carreira e uma vida projetada para correr com cavalos, para se enroscar numa fase com pessoas que correm a pé, porque agora as conspirações que chegaram diante dele, as ameaças agora o fizeram se rebaixar, e agora ele estava se cansando com aqueles que correm a pé. E temporariamente, porque ele começou a se cansar com quem corre a pé, ele interrompeu o projeto de correr com cavalos, a progressão da vida dele, o sustento, e principalmente ele se esqueceu do que Deus tinha dito para ele no começo do ministério. O que Deus tinha dito para ele? Jeremias capítulo 1, 19. Jeremias foi alertado quando Deus o chamou: eles lutarão contra você. Deus não disse que não teriam lutas, planos de forjar morte, ameaça, não. Olha, eles vão lutar contra você, eles vão tentar te matar, vírgula, mas não o vencerão, pois eu estou com você. Pois eu estou com você, e eu o protegerei. Quem assina? Diz Abraão? Moisés? Não, diz o Senhor. Se você se cansa com os que correm a pé, é muito provável que você esqueça até mesmo as promessas de Deus. Deus já tinha dito: Jeremias, vão tentar te matar, vão lutar contra você, mas eu protegerei. E aí Deus manda a resposta para ele, diante das agonias dele. Quer ver um pouquinho mais de como Jeremias estava se sentindo? Jeremias capítulo 11, versículo 20. Olha a oração de um homem que está se enroscando com quem corre a pé, de um homem que está se rebaixando. Você está se rebaixando? Para de se rebaixar. Para de se cansar com quem corre a pé. Você foi feito para correr entre cavalos, e não para se cansar com quem corre a pé. Olha o que Jeremias diz em Jeremias 11, 20. Olha a oração de um homem cansado e que se rebaixa. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança entre eles, pois a ti expus a minha causa. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 12.
Tu és justo, Senhor, e quando apresento a minha causa diante de Ti, contudo eu gostaria, olha, ele está parando o propósito, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Eu quero bater um papo, Senhor, sobre a Tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto, e Tu estás sempre perto dos lábios, mas longe dos seus corações. Veja comigo, queridos, Deus o colocou ali para ser voz profética, para ser libertador, mas agora ele se rebaixou para se cansar com os que correm a pé. E agora ele abandonou a pregação, ele abandonou os propósitos, ele abandonou o ministério para dizer: Senhor, eu quero discutir algo contigo. Quando é que o Senhor vai fazer justiça em meu nome? Quando é que o Senhor vai punir aqueles que me fizeram mal? Ele não era para ter essa conversa com Deus, não era para ele estar gastando tempo tocando nesses assuntos, mas ele está abandonando o que Deus projetou para discutir e para se rebaixar. Se você se cansar com os que correm a pé, você está dizendo para Deus: eu não estou pronto para o próximo nível, eu não estou pronto para correr entre cavalos. Se você tropeçar em terreno seguro, o que é um terreno seguro? É um terreno que ele já disse que te protegeria, ele já disse que cuidaria da tua casa, e de repente você está tropeçando onde nem tem pedra, você está caindo onde nem tem buraco. Como é que eu vou te colocar nos matagais do Jordão, se em terreno seguro você está caindo? Como é que eu vou te fazer para correr entre cavalos, se com aqueles que correm a pé você está cansado? Ei, Jeremias, a resposta de Deus é clara. Enquanto Jeremias está buscando resposta, porque está cansado com os que correm a pé, procurando resposta e vingança para aqueles que o querem matá-lo, destruí-lo, enquanto ele está gastando energia, olha, alguns estão gastando energia com crises banais, com conversas tolas, outros estão se enroscando em assuntos desnecessários, gastando energia e colocando uma lente de aumento com coisas que não são relevantes. Meu Deus do céu, pessoas endeusando términos de relacionamentos, pessoas endeusando finais de empresa, pessoas endeusando brigas banais, por desnecessárias, e o preço disso é fazer orações rebaixadas, é fazer louvores rebaixados. Pare de se rebaixar, pare de cansar com quem corre a pé, porque quanto mais você se cansa com quem corre a pé, mais você está adiando a fase de correr com os cavalos, uma nova velocidade, um novo ritmo. E a resposta de Deus para Jeremias, põe de novo, Jeremias 12:5. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deus estava dizendo: Jeremias, seja forte, não gaste sua energia com pequenas coisas. Jeremias, amadureça. Meu irmão, minha irmã, pare de gastar sua energia com coisas banais. Pare de ficar extasiado, de cansado com coisas banais. Pare de exaurir a sua força com coisas sem relevância. Deus está dizendo para Jeremias: não se aflija com os que correm a pé. Não se aflija, eu te fiz para correr entre cavalos, eu te fiz para ter uma nova velocidade, eu te fiz para ter uma nova luz, eu te fiz para estar no novo nível. Mas como eu vou te promover se o nível atual está te matando? Em Jeremias, você vai atravessar florestas piores do que essa, você vai atravessar os matagais do Jordão, eu vou colocar você em terrenos terríveis que tem fogo. Mas como é, meu filho, que eu vou te usar para um novo nível, sem solo seguro? Você está se rebaixando e caindo. A gente não se sente como Jeremias algumas vezes? Paramos tudo para tocar em assuntos com Deus desnecessários. Quando é, Senhor? Quando é? Quando é que o Senhor vai fazer isso? Simplesmente porque estamos cansados com aqueles que correm a pé. Cansados. Deus está dizendo: eu já te prometi que estaria com você. Sabe qual é o problema de Jeremias? O nosso problema? Nós nos lembramos do que temos que esquecer e nos esquecemos do que temos que lembrar. Eu vou repetir. O nosso problema, e o problema porque nós não subimos níveis, porque Deus não nos promove para correr entre cavalos e andar nos matagais do Jordão, é porque nós nos esquecemos do que temos que lembrar, e nos lembramos do que temos que esquecer. Ele esqueceu
de Jeremias 1:14, quando Deus disse que iria cuidar dele. E ele lembrou do plano de morte forjado em Anatote para matá-lo, para destruí-lo. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está o teu coração agora? Você está pronto para correr entre cavalos? Como é que você vai correr entre cavalos se você se cansa com aqueles que correm a pé com você? Como é que você vai andar nos matagais do Jordão se você tropeça em solo seguro? Jeremias é exatamente como um de nós. Eu acho lindo porque os homens e mulheres da Bíblia, eles são como nós. Eles perdem, eles ganham, eles choram, eles sofrem, eles têm crise. Os homens da Bíblia sofrem das mesmas paixões que eu e você. Eles não são diferentes. Agora, se você não submeter à fase do sofrimento, você nunca vai aprender a viver de verdade. Você tem que suportar sem se rebaixar. Você precisa correr mais que os homens. Você precisa não cair num solo seguro, para que Deus coloque você para correr entre cavalos. Você não pode ser o que a média dos teus vizinhos é. Você não pode ser o que os teus amigos são. Você não pode se basear por aqueles que correm a pé com você. E aquele ditado, aquele discurso de covarde derrotado, porque todo mundo é assim. É igual aquela pessoa que quando erra e alguém vai exortá-la, ela fala assim, ela responde para o pastor, para o líder, para a mãe, mas todo mundo faz. Já viu pessoas assim? Por que você fez isso? Porque todo mundo faz. Mas por que você não foi bem nessa prova? Ah, mãe, ninguém foi bem nessa prova. Mas não é hora de namorar, não é hora de... Não, mas todo mundo na minha idade namora. É hora de estudar, se dedicar. Ah, mas todos os meus amigos e minhas amigas... Se você se cansa com quem corre a pé, você nunca correrá entre cavalos. E não adianta culpar o futuro, culpar a economia, porque eu creio que é Deus que traz o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E se você se cansa com aqueles que andam a pé, que correm a pé, você não está pronto para correr entre cavalos. Não seja tolo. Observe suas reclamações de hoje. Se as reclamações de hoje, se a fase de hoje está te matando, por que você quer crescer? Ou você acha que um crescimento vai trazer facilidades? Jeremias, Deus está dizendo, você tem que se esticar, Jeremias. As suas medidas, a sua resistência. Para de se rebaixar. Para de se ofender. Para de ser um mimizento. Para de se cansar com os que correm a pé. Para de fazer reuniões tolas. Para de ter assuntos banais. Para de colocar uma lente de aumento em coisas sem relevância. Vai estudar, vai ler, vai aprender. Vai olhar para gente que é melhor que você. Vai olhar para gente que corre com um cavalo e não para gente que cansa com o que corre a pé. Vai dominar os matagais do Jordão e para de tropeçar em terreno seguro. Para de se enroscar com assuntos banais. Para de se fazer biquinho, fazer carinha feia. Para de dar ouvido para gente que está tropeçando em lugar seguro. Para de gastar energia e tomar café para quem se cansa com quem corre a pé, porque eu não te fiz para esse nível. Jeremias, se estão tentando te matar, se estão tentando te prejudicar, se estão te ameaçando, eu já te disse no começo do teu chamado, quando você me aceitou como Salvador, quando você disse que ia entrar nas águas do batismo e que eu seria o teu Deus, eu já te prometi, Jeremias, que eu estaria com você e que tentariam te matar, te destruir, mas isso não era para chocar, não era para você fazer disso orações, não era para você fazer disso reuniões, não era para você parar a tua vida e colocar no stop e começar a falar comigo de coisas que eu já tinha te dito que viriam. Eu apenas peço a você, pare de se cansar com aqueles que correm a pé, pare de tropeçar em terreno seguro, porque eu quero colocar você para correr entre cavalos, eu quero colocar você para andar nos matagais do Jordão, para viver milagres. Ainda hoje a voz de Deus continua ecoando. Pare de se cansar com aqueles que correm a pé. Pare. É como se ele dissesse, meu filho, pare de colocar uma lente de aumento nas suas perseguições. Pare de maximizar as suas lutas.
Não existe provação que você não possa suportar. Eu amo Isaías capítulo 41, versículo 10. É um dos versículos que tinha que estar na geladeira da nossa casa. Quando a gente coloca receita médica, a gente coloca boleto de pagamento. Tudo que a gente, na minha casa é assim, tudo que a gente não pode esquecer, a gente põe na geladeira. Digita esse versículo e põe na geladeira, porque você não pode esquecer disso. Se você lembrar disso, você nunca vai se cansar com aqueles que correm a pé. Você nunca vai tropeçar em solo seguro. Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Aleluia. Todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Será que você precisa tocar em algum assunto com Deus ainda depois disso? Será que precisa alguma outra resposta? Não basta para você esse versículo? Não tema, eu estou com você. Não tenha medo, sou teu Deus. Te fortalecerei, te ajudarei, te segurarei com a minha destra vitoriosa. E os meus inimigos, todos que te odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. E aqueles que se opõem a você serão como nada. Por que você está se cansando diante do que está acontecendo? Você está se lembrando do que deve esquecer e se esquecendo do que deve lembrar? Não se canse com quem corre a pé. Em 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? 2 pontos: a nossa fé. Talvez a sua dificuldade qual é hoje? Pastor, eu estou cansado porque um familiar meu está drogado. Eu tenho um familiar que está nas drogas, isso está me cansando. É isso? Talvez é um casamento desfeito. É uma filha solteira que engravidou e não tem estrutura financeira. E você já estava apertada, e agora, sei lá, é o emprego que perdeu nessa fase. É um endividamento. Como agir nessa hora? Como agir nessa hora? Não se rebaixe. Não se rebaixe. Não se canse com os que correm a pé. Não se rebaixe. É o que Hebreus fala em capítulo 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança. Não abra mão, não se rebaixe. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Deixa o texto, eu vou ler de novo para que você entenda. O que eu vou fazer quando o parente estiver drogado? O que eu vou fazer quando o casamento acabar? O que eu vou fazer quando eu começar a me cansar diante daqueles que correm a pé? Quando o dia a dia estiver me cansando? Quando há maldade, as ameaças, quando minhas emoções... Olha, por isso, não abram mão da confiança. Perca dinheiro, perca familiares, perca saúde, perca tudo, mas não abra mão da confiança que vocês têm, porque ela será recompensada. É a confiança. O mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39. O autor continua dizendo: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se cansar com os que correm a pé, se esse problema atual te matar, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia. Alírio não é da que retrocede. Você não é dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus vai fazer o que precisamos de uma forma que nós nem imaginamos, queridos.
Deus vai fazer o que você precisa, mas Ele não espera que você se canse no nível que você está. Se você se cansar no nível atual, você não está pronto para correr entre cavalos. Se você tropeçar em solo seguro, pastor, mas espera aí, entenda que não é porque você perde o controle que Deus perde, que não é porque você não tem resposta que Deus não tenha, que não é porque você não tem domínio. Eu sei que talvez você tenha ouvido palavras muito parecidas com essa nesses dias, mas Deus tem falado constantemente no meu coração, para que você levante sua fé, para que você não se prostre. Deus está te estimulando a dizer: olha, se você está cansando no nível que está, esqueça futuro, esqueça a projeção, porque promover você vai matar você. Se você se cansa correndo com os homens que estão a pé, como você vai correr entre cavalos? E não é você em cima de um cavalo, é você a pé, correndo numa velocidade que os cavalos têm. É como se as suas pernas tivessem uma nova potência. Não é Deus colocando você para correr com cavalos, você em cima do cavalo, não. É você correndo a pé, mas competindo não com homens que têm a mesma estrutura que você, com pessoas que têm o mesmo fôlego que você, não. É a pé, tendo velocidade de cavalos, tendo resistência de cavalos. É andando num solo, como os matagais do Jordão, solos pedregosos, solos com pedras vulcânicas, pontiagudas, mas ainda assim eu avanço, porque Deus não me fez para reagir como todo mundo, para andar como todo mundo, para orar como todo mundo, para viver como todo mundo. Deus não me fez para ser a média dos meus melhores amigos. Deus não me fez para ser o que as 10 pessoas que convivem comigo são. Deus não me fez para ter meus filhos como os filhos dos vizinhos são. Deus não me fez porque todo mundo ganha o mesmo salário que eu vou ter a vida que todo mundo tem. Eu conheço pessoas que ganham o mesmo salário que todo mundo da empresa, mas conseguiram conquistar o que ninguém conquistou, porque mesmo tendo as mesmas 2 pernas que todo mundo tem, Deus não me fez para cansar com aqueles que correm a pé. Ele me fez para correr entre cavalos. E se eu me canso com os que estão a pé, como eu vou correr entre cavalos? Deus fala para o profeta: se você se cansa diante dos homens, como vou colocar você diante de batalhas espirituais? Se você se cansa com quem está no mesmo nível que você, como eu vou colocar você num outro nível? Se você perde a cabeça, o equilíbrio, toda semana é uma crise, toda semana é uma irritabilidade, toda semana é uma lente de aumento em coisas insignificantes, toda semana, Jeremias colocando uma lente de aumento na força dos opositores, na força dos erros, na força da maldade, é ampliando, e qual é o preço de tudo isso? O preço é que você começa a lembrar do que tem que esquecer, e esquece do que tem que lembrar, e Deus afirma para ele: olha, não tem nada que se preocupar, não tem nada. Para de se revoltar por coisas banais, para de se irar por coisas tolas. Jeremias, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Se você se cansa com quem corre a pé, eu não posso colocar você para correr entre cavalos. Se você tropeça em solo seguro, eu não posso colocar você para andar no Jordão. Se em terra de paz você não se sente seguro, como vou colocar você na floresta do Jordão? Eu quero encerrar dizendo: não se rebaixe ao ponto de murmurar por pequenas coisas. Eu sei que cada um sabe o que sente, mas é vexatório você ver pessoas reclamando por coisas banais. É constrangedor ver pessoas fazendo uma tempestade num copo d'água, colocando uma lente de aumento naquilo que deveriam esquecer, e esquecendo do que deveriam colocar uma lente de aumento. Colocando uma lente de aumento em bobagens e ignorando o que Deus disse. Nós tínhamos que ter vergonha de nós mesmos. Nós temos que ter vergonha de fazer isso. A Bíblia ensina várias vezes: não tenha ansiedade, não se preocupe. Deus promete provisão, herança, Ele promete saúde, Ele promete recursos, Ele promete escape, Ele promete saída, Ele promete proteção, e Ele só pede uma coisa para você: olha, busque o meu reino. Mas se você começar a se cansar com quem corre a pé, vai ser como Jeremias. Ao invés de fazer orações de adoração, começa a fazer orações para dizer: quando é, Senhor, que vai vir a vingança? Quando é?
Se você se cansa com quem corre a pé, como vou colocar você para correr entre cavalos? Jeremias começa a perguntar para Deus se não está na hora dele fazer a justiça. Olha que coisa absurda. Toma cuidado para você não querer errar como Jeremias. Dá conselho em Deus. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, esse é o teu papel, é o meu papel. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É tipo assim, ó, cala a boca, fica quieto. Para de cansar com coisa que você tem resistência. Para de ficar caindo em coisa que não tem motivo para cair. Para de ficar ampliando bobagem. Para de se rebaixar. Criança é lindo, mas adulto criança é ridículo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu encerro dizendo: não se rebaixe. Não se aflija com os que correm a pé. Se você se afligir no nível que está, você não está pronto para o próximo nível. É como se Deus falasse: eu te fiz para correr entre cavalos. Eu te fiz para correr. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I find shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Correr mais rápido, mas eu não posso te dar mais velocidade. Se no nível que está você está com a língua para fora morrendo. Você ainda vai ter que atravessar grandes florestas, grandes rios no Jordão. Como é que eu vou te levar para esse nível de grandes florestas, grandes rios, se você está caindo em solo que não tem nada para cair? Guarde a sua força para o que realmente importa. Guarde a sua força para o que realmente importa. Pois o Senhor é contigo. Guarde a sua força. Eu encerro essa palavra lendo o primeiro versículo que li a você. Guarda isso na geladeira da sua casa. E não reclame. Se a sua vida estiver muito parada, é culpa sua. Porque aqui tem uma pergunta para você. Jeremias 12:5. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Reflita sobre isso. E veja de quem é a culpa por você não ter sido promovido ainda. De quem é a culpa por a sua casa não estar no novo nível ainda. Por você não ser um novo nível ministerialmente falando. Um novo nível de pai, de mãe. De quem é a culpa? Como é que você vai correr com cavalos se você vive se cansando com os homens que andam a pé?